do ano, tudo bem? Nós chegamos agora à última semana do PET, a semana 4, que a gente vai continuar a parte de divisão celular, só que agora com o desenvolvimento embrionário. Mesmo esquema, os slides a seguir e depois os slides, o comando para as atividades. Semana 4, desenvolvimento embrionário dos animais. Então, embriologia é o estudo do desenvolvimento dos animais no momento da fecundação até o nascimento. Após a formação do zigoto, tem início a etapa do ciclo de vida dos animais, em que pode ser dividida em 3 etapas: segmentação ou clivagem, gastrulação e organogênese. A segmentação é caracterizada por sucessivas divisões mitóticas do zigoto, sem haver um aumento do volume celular, que originam células que recebem o nome de blastômeros. Então, a gente tem que entender aqui, que não tem crescimento da massa, do volume aí celular. O que vai aumentando é a quantidade de células que formam o zigoto aí. A cada divisão, as células ficam, portanto, menores. Mas como assim as células ficam menores? Não o zigoto, tá, gente? As células, que o zigoto tá aqui, reparem, a quantidade, o mesmo tamanho. O que vai diminuindo, o que vai ter diferença aqui, é essas células dentro, tá? Essa que é a diferença aí. Até o momento em que apenas 8 células, essas estão agrupadas frouxamente, ou seja, elas não estão formando uma aglomeração em íntimo contato. Somente após a terceira clivagem ocorre a união de células que se mantêm em contato, mais externamente graças às zonas de oclusão e mais internamente através de junções do tipo gap. Então, olha só, o que acontece? Até 8 células, as células no interior aí, elas estão mais afrouxadas, né? E nos próximos, elas estão o quê? Mais agrupadas no seu interior. Após algumas clivagens, temos uma mórula, um grupo maciço de células. Esse grupo de células recebe esse nome porque lembra uma mora, que é chamada de morus em latim. O tempo médio que o zigoto chega ao estágio de mórula, com 16 células, é aproximadamente 3 dias. Isso é após a fecundação, tá, pessoal? A mórula chega ao útero e observa-se a penetração de líquidos em seu interior. Gradativamente se verifica a formação de uma cavidade, que é denominada blastocele. Temos nessa fase o chamado blastocisto, que é formado por uma camada de células dispostas externamente, que recebe o nome de trofoblasto, e por uma massa de células internas, ou embrioblasto. Então, nessa imagem aqui a gente consegue identificar essas estruturas. O embrioblasto mais internamente, blastocele aqui, cavidade, né? E o trofoblasto nessa região. Ovos e segmentação. Então, nós teremos aqui ovos oligolécitos, né? Que são com formação, né? Com segmentação holoblástica igual, né? Esse ovo, aqui tem um exemplozinho, um desenho, né? Acho que tá mais fácil de identificar do que lá em cima. E o vitelo, nesse tipo de ovo, né? Vai ser em pequena quantidade, vai ser uniformemente distribuída. E os grupos que vão apresentar serão os equinodermos, anfíoxos e os mamíferos placentados, aqueles que têm placenta, né? Os ovos heterolécitos, né, que vai ser a mesma coisa dos mesolécitos, que vão apresentar, olha bem aqui, olha, tipo de segmentação. Reparem bem a formação final aqui, dessa forma de segmentação. O vitelo vai estar presente em uma quantidade média e vai ter uma concentração no polo inferior, ou seja, a gente vai ter um polo vegetativo. Nós teremos, então, os ovos telolécitos, né, que vai ter uma segmentação meroblástica superficial, né? Aqui, Olha, reparem bem que aqui a diferença vai ser nesse vitelo, aqui ele vai estar presente em grande quantidade, olha só, em grande quantidade.
Ah, mas ele tá igual ao mesolécio. Não, não tá igual, não. No mesolécio, a quantidade de vitela vai ser o quê? Bem menor, né? E os ovos centrolécitos, que eles vão ter uma segmentação discoidal e vai ter uma grande quantidade, né, de vitela ocupando o centro do ovo. Então, o citoplasma vai ser mais periférico, os artrópodes. A gastrulação, então, é uma etapa, né, que é caracterizada pela formação dos folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, que irão originar os tecidos dos organismos adultos. Então, olha aí, nós temos a blástulas, um exemplo aí de anfioxo. Nós temos um polo, que é aquilo que a gente estava falando lá, né, a região superior aqui, né, e nós temos, então, o quê? Como se fosse, eu vou falar bem grosseiramente, que é um afundamento, uma invaginação aqui, ó. Então, parte dessas células, elas começam a se fazer o quê? A se dobrar, né? Formando essa estrutura final que a gente observa aqui, ó. Vou continuar aqui que a gente vai ter uma outra imagem. Então, aqui, continuando. Só para revisar, estágio de desenvolvimento embrionário, mórula, blástula e gástrula. A organogênese, então, é marcada pela diferenciação dos fonetos germinativos em tecidos e órgãos. Então, nós temos aqui, ó, uma formação, né, da placa neural. Então, vou pegar uma outra imagem aqui que vai estar melhor para a gente ver. Então, aqui nós temos essa neurulação, que é o processo em que a placa neural e as pregas neurais são formadas, e o fechamento que forma o tubo neural. Neste processo, o embrião pode ser chamado de neurula. A placa neural desenvolve-se a partir do ectoderma embrionário, e o que induz este processo é a notocorda. Então, aqui, de acordo com os folhetos embrionários, nós teremos uma classificação de animais diblásticos ou triblásticos, né? Que tem dentre os triblásticos nós teremos os pseudocelomados e os celomados. E lá nos diblásticos nós temos indivíduos que não apresentam celoma, que são os acelomados, né? Então, se a gente for analisar aqui, ó, todos os tecidos, né, todos os diferenciais aí, a cavidade digestiva aqui, porém nós não teremos o celoma, ou seja, aqui, ó, o que é o celoma? Essa cavidade formada aqui, diferenciada, tá bom? Então, aqui as características embrionárias, nós vamos observar que sem folhetos embrionários nós teremos os poríferos, depois os diblásticos com 2 folhetos, né? Nós teremos os quinidários e aqui os triblásticos acelomados, nós teremos os plateumintos, e os pseudocelomados, aqui nós teremos os nematóides, né? E, por fim, aqui nós teremos os celomados, todos eles com os 3 folhetos desenvolvidos, né? Esses triblásticos aqui. E os folhetos embrionários, para melhor exemplificar para vocês, os 3 tipos, o endoderma, que é o mais interno aqui, ó, nós teremos, né, ó, o endoderma, o mesoderma é o folheto que preenche e o ectoderma é o mais externo. E aqui nós temos aqui, de acordo com os folhetos embrionários, o que eles vão originar. O ectoderma vai formar epiderme, os anexos epidérmicos, sistema nervoso e todas as cavidades, né, do nosso corpo, nessa parte que a gente consegue observar aqui para a parte de fora, né, e as cavidades internas. Mesoderma, então, é a derme, ossos e músculos, sistema circulatório reprodutor, e o endoderma, por fim, sistemas respiratório, órgãos do sistema digestório. Então, aqui, mais um quadro mais completo para vocês, né? E ok, de acordo, então, com os anexos embrionários aí, nós teremos uma diferenciação, né, para cada grupo. E aqui eu trouxe para vocês só a diferença de embrião, né,
de embrião de répteis e aves e um embrião de indivíduos placentários, ou seja, desenvolve placenta, né? Olha para ver a diferença, a formação da casca do ovo, né? E tudo direitinho, que a gente consegue observar aí. Aí uma diferença, só para vocês observarem, o embrião humano e o embrião de uma galinha. Pessoal, a partir da explicação desse conteúdo, vocês vão desenvolver as atividades do PET 4 e vão ficar atentos que semana que vem nós começamos as atividades complementares. Até lá!